Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar o coordenador do arquivo da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Léo Torres, que também é músico, estudou violão clássico, é guitarrista. Léo, qual é o tamanho hoje do arquivo da Orquestra Sinfônica da Paraíba? É um arquivo de quantas obras? É possível? Tem esse levantamento? Tem. Nós hoje temos catalogado em torno de 2.000 obras. Né? Só que esse arquivo, na verdade, ele é um arquivo dinâmico, ele está o tempo todo em expansão. Né? Mas hoje, até a presente data, nós temos em torno de 1.900 obras catalogadas. São partituras ou tem mais alguma coisa fora partituras? Livros, outras coisas? No nosso caso, só partituras. Só partituras. Livros inerentes às peças, às obras, não tem nesse arquivo? Não, porque o nosso arquivo ele é exatamente para suprir essa questão das partes da Orquestra Sinfônica. Né? Agora, são partituras originais? São partituras escritas à mão? Que tipo de material é disponível nesse arquivo? Nós temos de diversas formas. Tanto partituras editadas, né, originais, partituras manuscritas, cópias. Né, e hoje, porque no nosso quadro nós temos um copista também. Né? Existe o copista hoje em dia, né? Existe o copista. Quantos são à disposição da Sinfônica? Só um? Um só. Agora, se bem que assim, o copista antigamente era a ideia do copista que fazia coisa manuscrita, né? Hoje nós temos programas de edição de partituras. Ele usa os programas, né? Exatamente. Não é mais manuscrito, não. Não existe mais essa coisa manuscrita. Agora é sempre com programas de edição. Certo. Como é que vocês catalogam essas obras? São divididas de que forma? São divididas por compositor, né? Nós temos o compositor e temos o fichário e se você quer tal obra, você procura por aquele compositor e vai lá, nós temos o acervo físico mesmo e a gente vai lá e pega essa obra. O acervo físico é o que tem em torno de 2.000 obras? Exatamente. E o acervo virtual, os arquivos que vocês baixam de internet, por exemplo? Agora, esse aí assim, nós não temos esse levantamento porque isso é uma infinidade. É contínuo. É contínuo. Eu diria que hoje é uma coisa sem limite, até por conta da coisa da internet. Né? Você tem compositores mortos. Depois de 70 anos da morte dele, a obra entra em domínio público. Né? Então, esse material sendo disponibilizado na internet, qualquer um pode ter acesso. Né? Então, certo. Isso E vocês baixam esses arquivos com base em pesquisa para reforçar o acervo da Sinfônica? Ou vocês baixam quando é necessário? Vem aí um maestro tal que vai querer tocar a Fantasia para um Gentilhombre, de Rodrigo. Aí vocês vão lá e baixam, é assim? Ou baixam independente da necessidade? Não, normalmente a gente trabalha de acordo com a programação do ano. Né? Na Orquestra Sinfônica você tem, são 3 orquestras na verdade. Você tem a Orquestra Sinfônica mesmo, você tem a Orquestra Sinfônica Jovem e a Orquestra Sinfônica Infantil. Né? Então, nesse período agora, inclusive a gente já teve reunião nesse período de final de ano e tal, para a programação do ano seguinte. Porque você tem que ter toda a programação do ano seguinte, os convidados, solistas e etc. Mediante isso aí, a gente vai fazer toda a programação. Entende? Essas partituras vocês adquirem de que forma? Através de quem? Na internet? Quais são os portais que disponibilizam? Como é que vocês fazem isso? Hoje tem um portal que é conhecidíssimo hoje, que é o IMSLP. Né? Esse portal tem... Ele só não tem muita coisa de compositores nacionais. Né? Brasileiros. Brasileiros, isso um site estrangeiro esse site? É estrangeiro, Então o Brasil está sem prestígio na área internacional. Né? Pelo menos Vila Lobos tem? Não tem. Vila Lobos então, não tem. Nós estamos mal, viu? Você encontra pouquíssimo, você encontra... Mas por que isso? Tem alguma explicação? É a importância menor da nossa música ou não? Eu tenho a impressão, no caso de Vila Lobos, que é por conta dessa coisa do domínio público. Né?
70 anos depois da morte. 70 anos depois da morte. É verdade. Ele então, ainda está... Não é de domínio público ainda, né? Eu acho que você encontra pouca coisa lá de Carlos Gomes, por exemplo, né, do compositor do Guarani. Então, isso você já encontra. Mas eu não sei exatamente te dizer por quê. Porque, por exemplo, você poderia ter coisa talvez de Nepomuceno, talvez. Né? Mas, cearense, tal, mas a gente encontra pouquíssima coisa de compositores nacionais. E vamos supor, vem aí o grande maestro que quer tocar com a orquestra sinfônica. Ele geralmente traz a partitura. Se você não tiver, como é que resolve e não tiver nem na internet? Ou a programação só é feita com base no acervo disponível? Não. Esse material, é claro que ele é trabalhado com muita antecedência, né? Inclusive, os maestros são convidados e a gente já tem esse tipo de informação, qual é o material, qual é o programa que ele vai trabalhar, isso com muita antecedência. Normalmente, a gente não disponibiliza para o maestro a grade do maestro em si. Por quê? Porque o trabalho do maestro é em cima da partitura dele. Ele tem a sua própria... Já tem, né? Exatamente, que ele faz as suas próprias anotações, enfim, e tem o estúdio diário do maestro, né? Nós disponibilizamos o material de orquestra, né? Quer dizer que a partitura do maestro, ele que se vire. Ele que tem. Com certeza, todo maestro tem o seu próprio arquivo de partituras, né, de grades orquestrais. A Paraíba tem muitos compositores eruditos ou não? E essas obras dos compositores eruditos estão guardadas com a Sinfônica? Ou não existe essa preocupação de garimpar por aqui mesmo? Com relação aos compositores, nós temos vários compositores importantes, né? Nós temos hoje, inclusive, o curso de graduação na Universidade Federal da Paraíba, graduação em composição. Inclusive, eu sou graduado em composição pela Universidade Federal da Paraíba, que inclusive tem uma particularidade interessante, que foi, primeiro se abriu o mestrado e depois a graduação. E foi? Ao contrário, Você né? tem um mestrado em composição e depois que o curso foi aberto, o curso de graduação. Então, nós temos, por exemplo, o professor Alieri Moura. Premiadíssimo, né? Premiadíssimo, professor doutor, né, composição, enfim, o professor José Orlando Alves, o Valério Fiel, enfim, nós temos vários compositores que trabalham muito, né? Eles têm interesse de manter isso em arquivo, eles fornecem o material ou vocês garimpam? Esses compositores, os compositores contemporâneos, hoje com essa coisa da tecnologia, você já é muito mais simples hoje, né? Porque você edita tudo, deixa tudo, você tem várias formas de guardar, em nuvem inclusive, não é? Agora, os professores do Departamento de Música, antes da graduação, existia um laboratório, existe ainda, chamado Compomos, né? E durante algum tempo foi feita uma parceria entre a Orquestra Sinfônica Jovem e o Compomos, e as obras desses compositores eram executadas pela Orquestra Sinfônica Jovem uma vez por ano. Então, a gente já tem várias coisas desses compositores. Várias coisas por conta dessa programação que era feita. Certo. Um dos maiores compositores eruditos da Paraíba é o maestro Zé Siqueira de Conceição, que teve projeção internacional, apesar de, lamentavelmente, a gente conhecer muito pouco Zé Siqueira, né? Isso. Ele é mais festejado lá fora. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte: a obra de José Siqueira está disponível e catalogada no arquivo da Orquestra Sinfônica da Paraíba, mas você vai responder daqui a pouco, que nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.